Olá, eu sou a Bruna Vasconcelos, sou professora de História da Rede Estadual do Paraná e esse conjunto de videoaulas faz parte do produto final da minha dissertação de mestrado. O título da minha dissertação é História Ambiental e Ensino de História através da Teoria da Complexidade de Edgar Morin. E essa dissertação foi feita através do programa Prof. História, mestrado profissional em ensino de História pela Universidade Estadual de Maringá. A princípio, essas aulas trazem alguns dos elementos da minha dissertação, principalmente aqueles que se referem à fragmentação do conhecimento e à necessidade da disciplina de História de dialogar com outras disciplinas, com outras ciências. O tema natureza, então, serve como elo de ligação para a gente conseguir discutir o tema natureza de uma forma interdisciplinar. Por isso, não se trata de uma pesquisa em história ambiental e nem uma pesquisa em educação ambiental, mas sim uma pesquisa em ensino de história, que problematiza a fragmentação do conhecimento e que tenta ver qual que é a relação entre natureza e história nas aulas de história. Ela aparece, como que é feita essa relação. A princípio, houve uma crítica desde a década de 80 com Arthur Sofiati, sobre a ausência da natureza nos livros didáticos de história e nas disciplinas de história. Essas críticas na década de 80 vêm justamente no momento de emergência dos temas ambientais. Os temas ambientais eles surgem mais fortemente a partir da segunda metade do século XX e um dos exponenciais da forte influência do meio ambiente nos temas relacionados à política, à mídia e no senso comum são as conferências internacionais. Desde o princípio dessas conferências internacionais, nós temos a educação ambiental como sendo uma das vias propostas para solucionar o problema ambiental. Esse período, então, da efervescência das crises ambientais e desses temas muito influentes, muito recorrentes, é o momento em que o Arthur Sofiati faz a crítica da ausência de natureza nos livros didáticos. E ele diz o seguinte no artigo dele, lá na década de 80. Um aspecto da história foi esquecido, o das relações entre sociedades humanas e a natureza. Aliás, o esquecimento ou a falta de interesse verificam-se não apenas nos livros didáticos, como também na produção acadêmica. Sofiati, 88, página 44. Nota que o Sofiati fez uma crítica não só à ausência da natureza nos livros didáticos, mas também na produção acadêmica. É nesse contexto da década de 80, 70 que surge a história ambiental enquanto uma historiografia institucionalizada. É essa história ambiental que vai tentar aproximar a relação entre o ser humano e a natureza, que vai tentar ver o quanto a natureza interfere nas sociedades humanas e nos processos históricos e o quanto o ser humano interfere na natureza. A história ambiental, enquanto ramo da historiografia, tem avançado muito, mas esse campo ainda não chegou até o ensino didático, tanto que as críticas ainda continuam em relação à ausência da natureza nas aulas de história. Eu mesma, enquanto professora, digo que eu não abordava os temas ambientais, eu considerava que esses temas fossem relegados às disciplinas de geografia, de biologia, até mesmo às ciências naturais, mas não à história. E por que isso acontece? Por que essa fragmentação? Por que dessa compartimentação? Essa pesquisa tem como objetivo analisar que essa fragmentação do ser humano, da natureza e do conhecimento tem uma origem comum, que é a ciência moderna e a forma como é estruturado o conhecimento. E a gente vai tentar propor a teoria do Edgar Morin, da complexidade, e a história ambiental como uma via para a gente minimizar e até mesmo superar essa questão na disciplina de história. O tema natureza, quando a gente tratar aqui, então, é como um elo de ligação para tratar a questão da fragmentação, mas é claro que natureza e meio ambiente é um tema muito em voga e muito importante. Quando a gente pensa a natureza numa perspectiva histórica, enquanto conceito, a gente entende que a forma como a gente interpreta a natureza passa por um viés histórico e a gente precisa entender essa historicidade, para que o aluno também consiga entender que a forma como ele interpreta a natureza possui uma história, uma origem. E essa origem, essa separação que a gente está destacando aqui nessa introdução, tem origem na ciência moderna, que a gente vai chamar de paradigma tradicional da ciência aqui nessa aula. Os temas ambientais são importantes também porque nós consideramos nessas aulas que a crise ambiental ela é uma crise gerada pela relação do ser humano com a natureza.
nós adotamos a perspectiva do Henrique Leff, de que não é uma crise gerada por um processo geológico normal do planeta, mas sim pela interferência do ser humano na natureza. E se tem o ser humano interferindo, é o campo da historiografia. A gente precisa entender qual é o ser humano que está interferindo, qual que é a concepção que ele tem sobre a natureza. Então, para a gente entender, eu vou trazer aqui uma citação do Henrique Leff que mostra qual é a abordagem que a gente terá nessas videoaulas sobre crise ambiental. A crise ecológica atual, pela primeira vez, não é uma mudança natural, é uma transformação da natureza induzida pelas concepções metafísicas, filosóficas, ética, científica, tecnológica do mundo. A crise ambiental não é uma crise ecológica, mas crise da razão. Os problemas ambientais são fundamentalmente problemas do conhecimento. Ou seja, a crise ambiental aqui será relacionada com a produção humana, com o pensamento humano e a concepção que ele tem da natureza e a forma como ele age sobre a natureza. E a gente vai entender que a fragmentação, a separação ser humano e natureza que gera ações devastadoras em relação à natureza. De onde vem essa separação? Vem da ciência tradicional. Só que a gente espera que essa ciência moderna, ela consiga também, na maioria das vezes, a gente fica esperando que a própria tecnologia produzida pela ciência consiga resolver os problemas ambientais. E também a gente espera que a educação ambiental, resolva esses problemas. Só que a gente entende que a própria fragmentação está presente nas aulas. A compartimentação do saber, por exemplo, dificulta a introdução dos temas relacionados à natureza nas aulas de história. Por isso, na primeira aula, que abordaremos a seguir, eu tratarei do que é um paradigma, como ele age e qual que é o paradigma dominante na nossa estrutura do conhecimento. Na segunda aula, quais são as implicações desses paradigmas para a nossa sociedade e para o conhecimento também. Para depois, num segundo momento, nós abordarmos a teoria da complexidade como uma via para superar essa fragmentação e essa separação entre o homem e a natureza, incluindo a história ambiental como uma forma de trazer e aproximar a natureza nas aulas de história.